aqui no nosso cantinho. Pessoal, é rápido, tá vendo? Eu mostrei como a gente vai ter uma possibilidade com uma mesa redonda, que ficou o máximo, eu adorei. Mas claro que a gente mantém também o nosso cantinho do quadro Sabor e Saúde para ficarmos todos integrados. Exatamente. Gostou, Maluzinha? Nossa, Fique à amei. vontade. Louca pra cozinhar no cenário. Ah, não, você vai estrear a cozinha, Malu. Ai, que demais. Muito bom, estrear fogão, estrear tudo. Mas o assunto de hoje, a gente pensou bem, né, doutor Roberto? Acho que você também, quando pensou na possibilidade de a gente falar sobre isso, vem claro de muitas perguntas que as pessoas têm mandado já desde o início desse quadro. Sem dúvida. E do que hoje está muito em alta, que eu acho que a medicina tem estudado muito, que são as doenças autoimunes. E vem crescendo muito, Carol. Por isso que eu acho bacana falar sobre esse tema. O número de pessoas com doença autoimune vem aumentando no mundo todo, né? E acomete 3 a quase 5% da população mundial e chama atenção o fato de 80% delas ocorrerem em mulheres e em idade fértil. Inclusive, uma das teorias que estão surgindo é que tem alguma coisa a ver com estrogênio, né? Será que tem alguma coisa hormonal por trás? E a medicina sempre também pensou em outros gatilhos, né? Entender que doença autoimune é uma confusão do sistema imunológico que passa a produzir anticorpos contra o nosso próprio corpo. Sim. E isso traz um quadro terrível, né? São muitas doenças autoimunes, tem uma lista de quase uma centena de doenças autoimunes. Eu pedi para a produção colocar num quadrinho aí quais são as principais que são mais conhecidas. Que alguém aí em casa vai conhecer alguém que tem, provavelmente. Tá. O hipotireoidismo autoimune, que a gente chama de tireoidite Hashimoto, vem batendo recordes de número de casos novos. É impressionante como a gente tem diagnosticado isso em consultório. A famosa doença celíaca, que é o problema com glúten, né? A artrite reumatoide, o lúpus eritematoso, a esclerose múltipla, doença de Crohn, o diabetes do tipo 1, que é aquele que o pâncreas deixa de produzir insulina e a gente tem que repor. Tem muitas outras, tá, Carol? Mas eu quis trazer essas aí, são as que a gente conhece mais. E a medicina sempre achou que tem um gatilho aí, né? O que faz o sistema imunológico confundir células do nosso corpo como inimigas? E essas células estiver na tua articulação, vai desenvolver uma artrite. Se tiver no teu intestino, uma colite. Se estiver na pele, uma dermatite. E aí vai, tem muitos locais onde esses anticorpos atacam. Então, se pensava antes que poderia ser... As teorias são várias. Será que é alguma bactéria que entra no nosso corpo e desencadeia essa resposta imunológica? Um vírus? Tá. Né? Hoje, a gente sabe que pode ter influência de contaminantes ambientais. Né? Toda essa química estranha que entra no nosso corpo pode ter influência. Também é? Também pode ter alguma influência. Genética é meio óbvio. Parece que quem tem uma doença autoimune na família, a chance de um parente de primeiro grau ter, ou um filho, ou se meu pai tem, eu posso ter, aumenta a chance. E vamos falar hoje de a possibilidade de ser proteínas alimentares também, que podem causar essa doença autoimune. Na doença celíaca já se sabe que é a questão do glúten, né? Que pode desencadear essa resposta imunológica e uma doença autoimune contra o glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na cevada, né, em alguns cereais. E pode ser também teorias hoje que estão surgindo do estrógeno, né? Será que por ser mais frequente em mulher tem alguma coisa a ver com estrogênio? Mas enfim, eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto. Pode nem ser o alimento que desencadeia a doença autoimune em todos os casos, mas quando eu tenho uma doença autoimune, já desencadeei, já estou com ela, minha alimentação fica como? E aí? Qual intervenção a gente pode orientar para diminuir o impacto dos sintomas dessa doença autoimune? Que é o que a gente vai diminuir discutir também. essa resposta inflamatória, exatamente. E aí, nossa chefe Malu Lobo pensou... Gente, você não tá entendendo o prato da Malu de hoje, tá todo mundo babando. Sandrinha, tá demais, né? Aliás, um beijo pra essa minha equipe maravilhosa. Vocês estão felizes? Vocês merecem, ó. Um beijo, lá, tá todo mundo sorrindo daqui até aqui. Maluzinha, você vai fazer uma galinhada low carb, é isso? Exatamente, Carol. É um prato fácil, rápido, saudável e leve, né? Levando em conta tudo isso que o Roberto falou, de tudo isso que nós temos que evitar, mostrar que comer bem e de maneira saudável, gente, é fácil, é barato, né? As pessoas às vezes complicam um pouco, acham que é uma coisa do outro mundo e não é. São ingredientes que você encontra em casa.
né? Na feira. Sim, é no uma receita que tem supermercado. um custo baixo, né? Baixo. É uma receita que tem um custo baixo e é super fácil de fazer, gente. Vocês vão adorar. Vamos lá, então, que eu já vou Vamos. passar os ingredientes. Doutor Roberto, vou deixar um tempo o pessoal mandar Tá bom. perguntinha no Tá arroba ótimo. Você Bonita TV. Tá legal. Aproveitem, mandem mensagens falando do nosso novo cenário. Fiquem à vontade. A gente está aí curtindo Casa Nova. Falei Isso. que Ai, é tão tá bom bom. quando a gente consegue, né, curtir Casa Nova. Bom Ai, demais. não, tá lindo. A gente tá super feliz. Vamos aos ingredientes da galinhada low carb da Malu, só você mesmo. A gente vai usar então na tela 1 quilo de coxa e sobrecoxa de frango sem pele em pedaços, 4 xícaras de chá de couve-flor ralada, 1 pimentão amarelo em cubos pequenos, 1 pimentão vermelho em cubos pequenos, 5 tomates picados, 2 cebolas picadas, 6 dentinhos de alho também picados, punhado de salsinha, 1 colher de sopa de cúrcuma, azeite para refogar, 6 quiabos assados temperados, ai que delícia, e uma jarra então de água pequena. Bom, É isso. fácil, simples, tudo que tem em casa, nada demais. Bom, nós vamos começar, Carolzinha, com a escolha da proteína, né? Tá. Então eu escolhi aqui a coxa sobrecoxa, ela tá bem limpa. Você já tirou o que Eu dela? tiro Manu, toda a gordura? pele, é só essa aqui de baixo. Pronto, é mesmo. só esse, né? É, Tá. isso. Não entendi o que você perguntou? Você sim. tira tudo, você compra... Limpei bem, tirei toda a gordura, porque em geral essa é uma parte que tem um pouco mais de gordura. Tá. Então eu já comprei ela bem limpinha, tá? Bom, o que eu vou fazer, Carol? Nós vamos começar refogando ela, né? Não preciso de muito óleo, gente, né? Lembrando, panela boa, a gente dá só aquela, ó, Pinceladinha no fundo. E eu vou selar essa carne, né? Eu vou dourar os pedaços de frango, ó. Aí Que sim. delícia. Vai ficar um cheirinho que vocês vão ficar adorando. Olha que delícia, é um prato que serve a família toda Serve também, a família né? toda. Você faz tudo numa panela só, Carol. Esse Tá. que é o bom, né? Deixamos ele aqui então dourando. Isso. Já já tem perguntinhas do público na arroba Você Bonita TV. Essa segunda, primeiro você precisa que ele vá doure. soltando também o Isso. fundinho na panela, né, Malu? Exato. Nós vamos deixar dourar primeiro, Carol. Eu vou selar essa carne. Isso faz, quando eu selo a carne, eu faço com que os sucos, com que a aguinha que tem dentro da carne fique dentro dela. E aí a carne vai ficar mais suculenta, mais macia. Então esse passo ele é fundamental. E aí o que acontece? A gente às vezes tem ansiedade de querer ficar mexendo, né? Não, você vai deixar dourar um pouco. Quando começar a mudar de cor na parte de cima, é a hora que eu vou virar. Entendi. Tá bom? Então Tá. nós vamos ficar aqui um pouquinho nesse... Deixar com Nesse paciência. processo, Quer exato. passar para couve-flor? Bom, a couve-flor, Carol, o que eu vou fazer? O meu arroz, essa galinhada, em geral, as pessoas fazem com arroz. Ou nós já fizemos aqui também com quinoa, né? Então você pode Tá. fazer com amaranto, com grão de amaranto. Você pode fazer com o grão que você quiser, com sorgo, né? Qualquer grão ficaria bom e mais integral aqui, né? Tá. O arroz integral também ficaria bom. Você também pode fazer isso com arroz integral. Só que eu resolvi fazer, em comemoração aqui a nova estreia, eu resolvi fazer uma versão totalmente low carb para você. Ah, Malu, Então a gente vai obrigada. usar Mas com vamos arroz combinar? de couve-flor. Eu acho que com arroz de couve-flor fica muito legal. Assim, Fica. de verdade, até para quem ainda não experimentou essa possibilidade da couve-flor no lugar do arroz, gente, vocês vão se surpreender. Fica delicioso, Fica gente. delicioso. Ó, e na aparência ninguém nem fala. Não. Né? Bom, então o que acontece? Você pode tanto passar num processador, quanto Tá. você, quem não tiver o processador, você também pode usar e você vai, ó, só ralar aqui. Ah. Então, enquanto tá fazendo o meu frango, eu vou ralar aqui, vou preparando o meu arroz de couve-flor até ela ficar toda Ah trituradinha. lá, gente, ó, é fácil. Bem Já tem facinho. lugares que vendem já bandejinha com ele já no arroz, mas Já vem triturado. ralando em casa a gente paga menos. Tem Bem isso. menos, gente. Uma couve-flor é super baratinha. Perguntinha do público já na tela. Aproveita, estamos ao vivo. Arroba Você Bonita TV, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Thaís, um beijo. Vamos lá, doutor Roberto. Psoríase pode ser considerada uma doença
autoimune? Pode sim, Carol, pode. É uma das quase 100 doenças autoimunes, a psoríase é uma delas, sim. E a questão é qual alimento evitar. Não vou falar hoje de tratamento convencional, né, Carol? Tá. Hoje, também, colocando um pouco de mérito nas pesquisas, hoje tem medicamentos envolvidos para doenças autoimunes que têm como objetivo frear esse ataque do sistema imunológico, que a gente chama de drogas imunossupressoras. É uma nova geração chamada de drogas biológicas que realmente são muito promissoras. Olha que legal. Mas vamos pensar assim, o que fazer para evitar? Né, dentro das possíveis condições que levam a isso, e se eu tenho, vamos pensar em uma alimentação que me proteja mais. A questão de ser alimento o desencadeador, o que se pensa é que proteínas de determinados alimentos, proteínas são estruturas grandes. Será que tudo começa no intestino, Carol? Isso já vem sendo debatido, conversado já há bastante tempo. Aliás, já foram feitas pautas aqui falando que talvez tudo em termos de doença autoimune, comece no intestino, né? É uma grande possibilidade. O intestino é uma barreira muito seletiva, Carol. Imagina quanta coisa passa pelo intestino, que é um tubo, né? Que tem que absorver para o nosso sangue nutrientes que estão nos alimentos. Só que as proteínas alimentares são estruturas grandes, elas não passam por esse filtro, pela mucosa intestinal. Só se houver o aumento do tamanho dos poros por onde absorve um nutriente, que a gente chama de aumento de permeabilidade intestinal. E quando isso ocorre, uma proteína alimentar pode ser interpretada pelo sistema imunológico como uma possível invasora. E ali haver uma codificação de anticorpos contra essa proteína. Porque o aumento da permeabilidade intestinal, que a gente chama de desbiose, pode estar ligado ao uso excessivo de antibióticos, de anti-inflamatórios, de padrão alimentar inadequado, com excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura animal. O estresse pode também desencadear esse aumento de permeabilidade chegar nessa parte, uma parte emocional. Então, uma vez desencadeado esse processo de anticorpos contra proteínas alimentares, nosso corpo é constituído internamente, nossos órgãos, por proteínas também. E o sistema imunológico acha que a proteína que está no teu órgão é igual à proteína que ele codificou contra e começa a atacar esse órgão. Entendi. E as proteínas alimentares mais envolvidas nesse mecanismo são a caseína do leite, o glúten do trigo, né? A genisteína da soja, a proteína do milho. São aqueles alimentos considerados mais alergênicos que talvez também possa contribuir para esse desencadeamento. São teorias que cada vez estão sendo colocadas como possíveis causas. E uma vez eu tendo a resposta inflamatória, porque esse ataque no tecido de anticorpos inflama o tecido, e essa resposta inflamatória também não pode ser exacerbada, senão pioram as coisas. Então, se eu tenho uma doença autoimune, mesmo que não tenha sido um desses alimentos que desencadeou, pelo menos diminuí-los ou evitá-los pode ser uma boa estratégia. Parte do tratamento? Parte da intervenção dietética, nutricional, nutrologicamente falando. Sim, hoje eu e acho que muitos colegas nutrólogos e nutricionistas sugerem para quem tem doença autoimune, diminuir sensivelmente o glúten, a caseína do leite, né, a soja, com orientação do que substituir no lugar, para não haver um desbalanço nutricional. E na prática a gente vê alguma melhora clínica de sintomas, sim. Não que cure o problema. Porque tem controle, né? Tem controle, exatamente, mas melhora a qualidade de vida do indivíduo que tem a doença autoimune. Muito bom. O cheirinho tá bom, hein, Malu? Já vou pra aí. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Renata, obrigada. Quem tem plano líquen, acho que é isso, né? Pilar, deve evitar que tipos de alimentos? Bom, eu acho que eu acabei de falar já alguns deles, né? Que esses alimentos que são mais pró-inflamatórios, né? Seria lácteos, glúten, onde ele tiver. A soja também, tem que tomar cuidado. A proteína do milho, né? Então não tem nada a ver com transgênico, não transgênico. Não necessariamente. Isso pode ser que um dia seja avaliado, mas é o fato dessas proteínas serem chamadas de macroproteínas. Macroproteínas são proteínas maiores, que têm essa capacidade de o sistema imunológico interpretar como invasor. O ovo, alguns estudos sugerem como uma macroproteína, né? Então são esses os alimentos que a gente teria que tomar cuidado, né? E depois a gente pode falar de alimentos que podem diminuir a resposta inflamatória e o que a gente chama de estresse oxidativo, que é uma oxidação dos tecidos que estão sendo atacados. Então, uma dieta rica em antioxidante e alimento anti-inflamatório vai te ajudar bastante. Já vamos falar de atividade física. Também. Vamos pra cozinha, como estamos aqui, Malu. Ai, morrendo de fome. Ai, meu Deus. Bom, ai, adoro esse fundinho. Então, e aí nós vamos deglaciá-lo depois, né, que a gente vai soltar um pouco desse fundo, vai ficar mais gostoso ainda. Bom, a gente dourou
selou essas carnes e agora sim eu vou entrar com os temperos, Carol. Tá. Então agora que eu vou entrar com a minha cebola, ó. Eu vou entrar com a cebola, vou entrar com o alho, tá? As medidas que vocês têm aí, o alho. Pimentão, vai trazer um sabor. Corte na gastronomia, Carol, é importante falar que assim, o corte ele é muito importante. Porque assim, existem alimentos que você quer que só tragam sabor. Aí eu vou cortar eles bem pequenininhos. Tá. Se eu quiser que eles apareçam, aí eu deixo eles em tamanho maior. Então eu vou ter meu pimentão, inclusive, em 2 tamanhos. Ah, legal. Eu tenho em cubinhos bem pequenininhos, Que é que um eu quero que façam tempero. parte do sabor. Eles vão ser dissolvidos aqui dentro. E eu quero partes um pouco maiores para que as pessoas possam ver o pimentão. Show. Tá? Eu estou usando o pimentão vermelho, que ele é mais suave, e eu vou usar o amarelo também, pelo mesmo motivo, tá? E para trazer um pouco de cor, né? E um pouco de sabor. Gente, que Ó. delícia isso. Aí, o que eu vou usar? Eu posso colocar um tomate pelado, mas eu posso usar o tomate in natura. Então, Tá. eu tenho o meu tomate aqui. Esse tomate, com esses pimentões, eles vão soltar um pouco da água. Então é importante que a gente, ó, aí eu vou deixar ele aqui, ó, eu vou misturar um pouco. Já vai também Ó. tirando um pouco do fundinho, né? Eu já vou tirando um pouco do fundinho. O que acontece, Carolzinha? O meu fogo não pode estar muito alto. Por quê? Porque senão eu começo a queimar embaixo e os alimentos vão ficando crus. Então eu deixo ele numa temperatura média. Tá. Porque o tomate e os pimentões vão soltando o líquido deles, vão soltando o seu sabor e eles vão sendo a água que eu preciso. Caso você esteja com o seu fogo muito alto e seca, aí você pode vir pingando um pouco de água e soltando esse fundinho. Entendi. Tá? Boa. Olha que simples, gente. Não, e é sem bacana mistério. que você colocou também numa panela que a gente consegue fazer isso. Aquela wok também é boa. Seria excelente. Daria. Seria excelente, Carolzinha. Vamos deixar perguntinha, Glaucia? Tem perguntinha do público? Na tela, quem escreveu Vamos pra lá. gente. Um beijo. Canta pra mim, porque Virley, obrigada, um beijo pra você. Virley. Suco de uva integral pode fazer mal pra quem tem hipotiroidismo? Doutor? Não, suco de uva integral não tem uma correlação não. Com a tireoide a gente tem que tomar cuidado com a soja, que a soja tem um grupo de proteína chamada isoflavona, que pode atrapalhar um pouco a absorção de iodo pela tireoide. Tá. Então soja toma cuidado. E crucíferas quando cruas, couve, flor, couve manteiga, cruas, tá, gente? Cruas. Aquecida sem problema nenhum. Tá. Brócolis, aí como a gente aquece para comer, é um excelente alimento. Mas soja toma cuidado, no máximo 2 vezes por semana. Tem aí, então, um equilíbrio, né, equilíbrio. A gente não pode dizer isso, que não precisa retirar completamente, Não. mas não pode ser a base da alimentação Isso, exagerar. de quem já está com a inflamação. Isso, Tá. exatamente. Perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Dri, obrigada. E a tireoide de Hashimoto? Tem alguma proteína que possa ser retirada da alimentação para melhorar as taxas? Bom, já falei aí da soja, a proteína da soja, né? A flavonas é um grupo grande de proteínas da soja, são vários subtipos, então já acabei de falar isso agora. A questão do glúten, Carol, é muito prática de consultório isso. Como quem tem doença celíaca, que tem problemas contra o glúten, anticorpos contra o glúten, tem também... alguns caminham para a tireoidite Hashimoto, Tá. Então pode ser que haja alguma correlação entre o glúten e também o ataque na tireoide. É possível, então pacientes que têm o hipotireoidismo, outra proteína que eu peço para diminuir sensivelmente é o glúten. É o glúten. No máximo 2 vezes por semana. E você sabe, doutor Roberto, que coisa interessante. Sempre quando a gente escuta algumas histórias mesmo do gatilho, do surgimento das doenças autoimunes, nas mulheres elas vêm em 2 momentos, que eu já reparei, se você quiser comentar. Pós-gravidez, que é quando tem uma mudança, uma oscilação hormonal, enfim, que o corpo muda absolutamente, né? E após algum evento aí traumático, que deixa aí uma emoção bem exacerbada. Então, isso tem correlação. Tem. Na verdade, quando a gente tem um estresse muito intenso, principalmente muito repetitivo, na gestação, voltando, provavelmente tem alguma correlação hormonal. É possível que sim, né? A questão do estrogênio, a questão talvez da progesterona, e são grandes teorias que podem ser comprovadas, tá? Agora, o estresse muito intenso e muito repetitivo altera níveis de cortisol. Cortisol muito alto altera
microbiota intestinal, leva a desbiose, que aumenta a permeabilidade intestinal, é um ponto. E quando o estresse é muito prolongado, o cortisol às vezes vai ficando baixo, ele sofre um declínio, fica muito baixinho. Cortisol baixo deixa o sistema imunológico confuso e você passa a atacar partes do seu corpo que não atacaria antes. Pode ser uma confusão do sistema imunológico por cortisol baixo. Então o estresse realmente coincide muito depois de um grande estresse. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Fabiola, obrigada. Existe algum alimento que diminua o avanço, então, de vitiligo? Olha que pergunta boa. O vitiligo é uma doença difícil de ser tratada porque não existe ainda uma cura definitiva, mas tem como diminuir. Vitiligo são aquelas manchas brancas que aparecem na pele, né? Uma falta de pigmentação. Não existe ainda estudo mostrando um alimento específico. A gente vê relatos de internet, mas que são opiniões de alguns médicos, ou não existe um estudo ainda em grande população que possa afirmar. Mas a gente pode dizer que nas doenças autoimunes de pele, a gente deveria ter um cuidado com a vitamina D, cuidado no sentido de não deixar ela ficar muito baixa no teu sangue. Então, se está baixa, usar um suplemento de vitamina D. A fenilalanina é um aminoácido encontrado em alimentos que contêm proteína. A fenilalanina é um precursor da melanina. Tá? Ela vira tirosina, que vira melanina. Então, a fenilalanina, ela pode melhorar a produção de melanina, que é o que seria interessante no vitiligo. Mas isso é só ainda artigos que estão surgindo. Olha que interessante. Né? São alimentos ricos em fenilalaninas, você colocar na internet você vai achar. Não quer dizer que vai curar teu vitiligo, não estou afirmando isso. Mas já que falou sobre alimento, eu diria que os alimentos que contêm fenilalanina podem ajudar a melhorar a pigmentação da sua pele. E conversa com o teu médico, aí, teu dermato, sobre vitamina D. Isso para psoríase, para esclerodermia, doenças que causam alteração na pele. Eu acho que é uma boa dica. E eu já ouvi também muito que as pessoas que praticam mais atividade física conseguem ter um controle melhor. Provavelmente a atividade física diminui o nível de estresse, né, Carol? Então, se a gente conseguir libertar um pouco aquela ansiedade que está dentro de você através da atividade física, isso pode ser interessante. E as doenças autoimunes de articulações, que podem causar um pouco de dificuldade de mobilidade, a atividade física antes era proibida. Olha, muito tempo atrás falava, não faz atividade física para quem tem artrite reumatoide, porque vai piorar a sua articulação. Não, a atividade física é fundamental para melhorar a mobilidade articular nas doenças autoimunes contra articulações, artrite reumatoide, algumas outras doenças específicas. Bora treinar hoje. Tem treino ainda no Você Bonita, já eu conto pra vocês. Vamos colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rô, um beijo. Algum alimento para prevenir pólipo no estômago? E interessante também. A gente falou outro dia de pólipos, mas não falamos no estômago, falamos no intestino. Entendi. Um dia aqui em pauta. E aí, doutor Roberto? Bom, não existe um alimento que previne pólipo. Existem condições que podem aumentar pólipos no seu estômago. Então, por exemplo, o uso muito contínuo de remédios que diminuem a acidez do estômago, que a gente chama de prazóis, o uso de longa data dos prazóis parece ter correlação com o aumento de pólipo no estômago. E o pólipo pode vir a ser uma lesão cancerígeno. Então, nesse sentido, cuidado, se toma por muito tempo, converse com o teu gastro sobre esse assunto. Mas alimento que previne, não, tem alimentos que previnem H. pylori, que é uma bactéria que dá no estômago. Então, os alimentos como gengibre, cúrcuma, o azeite, o gengibre podem diminuir. Tem uma lista, inclusive, de alimentos que diminuem a aderência dessa bactéria H. pylori no estômago. Se entrar na internet e colocar ali, vai achar vários alimentos que diminuem o risco do H. pylori colonizar teu estômago. O H. pylori pode levar a um câncer gástrico, não propriamente a um pólipo, tá? Se não cuidar. Então, acho que vale a pena nesse sentido. Muito bom. E tem perguntinha pra Malu, porque o negócio aqui tá um espetáculo. Gente, e o cheiro? Jesus! Quem escreveu pra Malu na tela? Nossa, não vejo a hora de experimentar. Sarinha, um beijo. Tá sumida, Sara. Obrigada, viu? Pra essa receita de galinhada funcional, pode usar só a carne do frango com os vegetais? A receita não muda? Eu acho que ela quis dizer... Sem, por exemplo, o peito, sem ser a coxa sobre coxa, né? Imagino que seja isso. Então, Carol, você pode, sem dúvida nenhuma. O que vai alterar um pouco do sabor, né? Como é que você faz fundo de frango ou fundo de
de carne, você vai usar, às vezes, o osso, porque o osso vai trazer muito sabor. Entendi. Você vê que as partes da carne que elas estão perto do osso, elas são sempre muito mais saborosas. Entendi. Né? Então aqui você tem isso. E você deixar ele bem limpinho, não tem problema nenhum, tá? Bom, falando aqui, eu preciso colocar, Carolzinha, o sal. Toninho, dá uma olhada nisso aqui, Toninho. Olha só, e sem a gente colocar água, né? O que eu precisaria era tampar, abafar, soltaria até mais água, tá, Carol? Você nem colocou, então. Não, nem precisei, tá? Porque a própria água dos legumes já foi soltando o fundinho. Isso, ó, olha aí só como é que o tomate, olha o pimentão como foi desmanchando. Por isso que eu adicionei os em pedaços. Maiores, porque ele precisa aparecer. Vou colocar agora aqui a cúrcuma também, para ser aquecida. Vai entrar como um fator antioxidante, né? Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. A Malu Exato. se supera, né, doutor Roberto? Mas uma delícia esse frango. Trabalho em Que parceria, é né? isso? Então, Carol, isso é importante falar, que assim, às vezes as pessoas se preocupam muito, né? De comer em determinado alimento ou outro, mas se esquecem de como preparar. Uma panela de alumínio aqui estragaria toda a minha cocção. Por quê? Porque o alumínio, ele solta. Na comida. Né? E aí ele vai ser um fator que vai acabar... contaminante ambiental. Exatamente, é um contaminante ambiental que vai acabar tendo problemas, né? Tá. O uso de pozinhos prontos, gente. Não adianta eu querer cozinhar de maneira saudável e usar caldos prontos. Não há necessidade nenhuma. Você vê aqui, é cebola, alho, um pimentão, né? E se você deixar cozinhar direitinho, você vai ver que isso tudo some na panela, você não vai nem perceber. Verdade. Tá? Uma coisa importante, Carol, nós vamos usar o arroz de couve-flor. Tá. O meu frango está praticamente pronto aqui. Suculento, tá? Ops, olha. até saiu ali. Ó, só que o que acontece? Eu deixaria ele um pouco mais, porque o frango ele tem que ser bem cozidinho, tá? Se eu colocar a minha couve-flor, que é muito rica em água, aqui, ela vai desmanchar. Então eu não posso fazer isso, tá? Até posso colocar ela só se for no final da cocção. Tá. Acabou o frango, coloco aqui, misturo e abafo 5 minutos com fogo desligado. Posso fazer isso. Entendi. Como eu gosto de trazer um pouco mais de sabor para os meus preparos, o que eu vou fazer? Tenho a minha couve-flor aqui, ela já está crua, só ralei, tá? Vou temperar ela com um pouco de azeite, Carol, um pouquinho de azeite. Vou colocar só um pouquinho de sal e eu vou levar ao forno, tá? Com isso, ela vai ficar temperada e eu vou preparar o meu arroz antes, separado. E aí depois é o que eu vou juntar aqui. Tá. Então vai pro forno. Isso. Uma outra dúvida que as pessoas têm, porque galinhada a gente combina muito com quiabo. Ai, eu amo. Quiabo é um super alimento, ele é delicioso, ele é rico em fibras, né? E até brincaram comigo, mas é difícil escolher. Não, não é. Você vê um que tá com a pontinha, ó, que você consegue quebrar ela rapidinho, ela vai estar boa, né? crocante, Tá. tá lisinho, tá ok. O que você vai fazer? Nós vamos só temperar também azeite, um pouco de sal e eu também vou pôr no forno. Então eu vou pôr os dois no forno, vão ficar prontos rapidinho e aí eu já posso montar meu prato. Quanto tempo mais ou menos, Malu? Talvez o quiabo demore um pouquinho mais? O quiabo é mais ou menos uns 20, 25 minutos e a minha couve-flor é rapidinho. O único segredo é você ir mexendo, você tem que estar sempre mexendo, porque começa a queimar ao redor e o meio fica cru. Então você vai mexendo, tá? Bem simples, já vou colocar. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Kelly, um beijo. Tenho Hashimoto e gostaria de saber se doenças autoimunes podem ser revertidas. Vamos lá, Maluzinha. Bom, Carolzinha, vamos lá. Recapitulando só uma coisa, né? Lembrando que como estou usando o arroz de couve-flor, eu não finalizo na panela, não finalizei na panela, tá? Porque a couve-flor solta muita água e se eu fosse cozinhar junto, ela desmancharia. Então, o meu frango ficou pronto, eu poderia colocar a couve-flor crua, e aí abafar uns minutinhos e aí tirar que ela ficaria cozida. Mas é tão fácil no forno? No forno eu prefiro, fica mais bonito, tá? Quem for usar o arroz, vai fazer a refoga do frango, vai deixar desmanchar o pimentão, o tomate e tal. Aí vai colocar o seu arroz, coloca um pouco de carne, isso. Tá, e a aguinha pra ir dando uma regadinha nesse arroz. Bom, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso... Olha como é que fica douradinho. Lindo! Fica parecendo realmente, gente, o arroz. Ó, vai ficar delicioso. Lembrando que ele tá temperadinho.
Nossa, arrasou, Malu. Essa receita é para arrasar, gente. Dá para servir numa festa, vai receber as amigas. Super prático. Bacana. Super prático, E tá? E pode acessível. congelar, tá? Pode congelar, viu, gente? Ó, o meu franguinho que eu tirei de lá, vou deixar aqui. Ó, gente, fala aqui tudo. Gente, olha, vocês guardem o meu, já vou dizer antes. Eu estava Carol, vou até caprichar no com seu essa aqui. receita. Bom, aí, Carolzinha, olha só. Tenho aqui o meu quiabo assado. Tá. Olha que lindo. Ai, demais, Malu, fica top. Super bacana. Vamos colocar ele aqui na finalização. Tá bem mineirinho, né? Bem mineirinho. Ó, tomatinho assado, que a gente sabe que a Carolzita ama. Ah, meu então Deus. tem que ter, tem que Gente, ter. eu fico mal acostumada, viu? Falar pra vocês que negócio é que eu fico mal acostumada. Gente, comer bem de maneira saudável é fácil, né? A gente tem só que sair um pouco, às vezes, da caixinha, tá? Verdade. Então, assim, você vê que são só ingredientes que você tem em casa. Ó, terminar com uma ótima fonte de cálcio, que é a salsinha, ó, fresquinha. Acabou. Ai, que delícia. Pronto. Vamos lá? Vamos lá. Servir. Doutor Roberto, vamos responder a perguntinha que a gente deixou na tela, quem escreveu pra gente? Um beijo, Kelly, obrigada. Ela disse que tem, então, Hashimoto e gostaria de saber se doenças autoimunes podem ser revertidas. A gente usa um termo, Carol, que não é bem revertida, é quando entra em remissão. Remissão é quando o número de anticorpos, a quantidade que circulando no teu sangue, obrigado, viu, Carol? Está ficando baixo. E isso pode fazer com que fique uma fase de calmaria. Aí a doença fica mais sob controle, a gente chama de fase de remissão em algumas doenças autoimunes. No Hashimoto, estabiliza a dose correta da medicação, aí tudo volta à sua calmaria. Você fica sem necessidade de ter que ficar aumentando a dose de remédio e a qualidade de vida tá boa, fica tudo ok. Somente Hábitos em doenças de vida saudáveis, né? Em artrite, fica saudável. Aí entra em remissão, isso pode ocorrer. Reverter nunca mais ter, a gente não usa muito esse termo não, fica sob controle. Para encerrar, então, e para a gente experimentar, vamos falar dos alimentos que são protetores, né? Vamos a gente lá, falou que Carol, a gente deve isso. evitar. A gente tem que pensar em alimentos ricos em antioxidantes. Todo pigmento que dá cor aos vegetais é um potente antioxidante. Então, hortaliças e legumes bem coloridos, vê que esse prato que tem muita cor. A gordura ômega 3 tem efeito anti-inflamatório. Então, alimentos que contêm antioxidante como glutationa, abacate é muito interessante. Ah, é? Tá? A cúrcuma, as especiarias são altamente anti-inflamatórias, gengibre, pimenta vermelha, ou seja, dieta mais rica em vegetais. Essa é a nossa maior proteção. Bom apetite, Né? Vamos lá. Roberto, Gente, olha muito só, obrigada. tudo que tem aqui na mesa, né? Fala a verdade. Não é gostoso? Malu. Não, Tá bom? Não, você é minha amiga. Mas ela cozinha que é um negócio. É o tempero, gente. É tempo. É o Tem dia tamanho que dá do corte. vontade de ligar e falar, Malu, tô indo aí jantar, vamos? Gente, Será mas tá sempre muito bem-vinda. É bom demais. Não, eu tô chocada, Ó, porque... sem carboidrato. Assim, não que o carboidrato seja ruim, né? Um Ao bom contrário, é uma carboidrato. excelente fonte de energia. Mas a gente fez uma opção para quem quer seguir, manter o peso e etc. E a saúde, né, gente? Nossa. É sabor e saúde dentro de um prato, né? E o quiabo? Fica uma delícia. Eu sou louca do quiabo. Gente, só façam, porque tá incrível. Eu queria só encerrar essa questão de doenças autoimunes, doutor Roberto, para que você dê para o público, então, uma ideia, uma dimensão, que eu acredito que o controle da doença também está na forma multidisciplinar que o paciente Sim. acaba tendo que ter, né, um apoio, aquela rede de apoio Sim, médico. Então, sem sombra de quais dúvida. são as especialidades dessas principais que a gente citou que cuidariam aí para esse paciente estar Eu acho abraçado? que entre os 5 principais, né? É o médico, vai ser o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo e o nutricionista, gente. Todos com iguais abordagens de importância. Ninguém melhor nem pior que o outro. Cada São um com a sua todos parte. que vão orientar o seu paciente, que realmente precisa da abordagem multidisciplinar. E converse com o teu médico sobre vitamina D, sobre probiótico. Isso está sendo muito estudado para doença autoimune, tá? Conversa porque vale a pena. Muito obrigada, minha dupla favorita. Eu a gente tá tão adoro feliz tê-los de aqui. estar aqui, cenário novo. Muito obrigada, gente. A cara de vocês amaram, né? Acha? Dá vontade de ficar, não quero ir embora não. Ai, meu Deus, olha. Quem quiser saber mais, vou passar os contatos para vocês nas redes sociais, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Isso. Doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Tem o site do Dr. Roberto, que é o nutrasaude.com.br. E vai lá para encontrar o trabalho da Malu também no Insta, @chefe Malu Lobo, também tudo junto, @chefe Malu Lobo. E o site nutrasaudenacozinha.com.br.
com as novidades, que eles têm muitas, com os cursos, né, com tudo que vocês colocam aí, muito amor, eu sei, Com nesse bastante trabalho afim. lindo que vocês fazem. Se eu posso mandar um beijinho pra Claro. minha mãe? Minha mãe tá assistindo. Mãe, ó, um beijo. Beijo! Beijo, Amorice. Te Minha mãe amo. também, beijo. Te Beijo, amo, a minha viu? deve estar também Obrigada. pra ver o cenário. Beijo, mãe! É verdade, beijo, mãe. A mãe da Glaucia também tá.